Era uma vez, em uma floresta que parecia sempre coberta por uma névoa suave, um pequeno lobo chamado Âmbar. Diferente dos outros lobos que corriam pelos campos e uivavam para a lua. Âmbar gostava de ficar parado, observando o chão. Ele não sabia quando começou, mas pouco a pouco o mundo foi perdendo a cor. Enquanto os outros viam o verde vibrante, ele via tons acinzentados. Enquanto sentiam o cheiro da terra molhada como promessa de vida, ele sentia apenas cansaço. Cansaço de correr, cansaço de tentar, cansaço de existir. Ele acordava e já estava exausto. Talvez eu seja um lobo quebrado, pensava. Os outros lobos começaram a notar. Por que você não vem caçar conosco? Perguntavam. Âmbar respondia com um encolher de ombros. Ele queria ir. Mas dentro dele, uma voz sussurrava. Você não é bom o bastante. Vai atrapalhar? Fique aqui. É mais seguro. E ele ficava, com o tempo, ele se afastou de tudo e escolheu uma pequena clareira escondida, onde deitava-se e sentia um vazio silencioso, como se o inverno tivesse se instalado dentro do seu peito. Certo dia, uma tartaruga muito antiga passou lentamente por sua clareira. Ela parou e perguntou com uma voz calma. Você está esperando algo? Estou esperando esse peso passar, respondeu ele. A tartaruga o observou e disse. O peso não passa sozinho, mas pode diminuir, se você aprender a lidar com ele de outra forma. Âmbar não respondeu. Aquilo parecia esforço demais. No dia seguinte, a tartaruga voltou. Hoje, faça apenas uma coisa, disse ela. Não consigo fazer nada, murmurou Âmbar. Então faça quase nada. Levante-se e dê 10 passos. Só isso. 10 passos pareciam uma montanha, mas depois de muito tempo, ele se levantou. 1 passo, 2, 3. No 10º, deitou-se novamente. Nada mágico aconteceu, mas algo havia mudado. Ele tinha se movido. No 3º dia, a tartaruga sugeriu. Caminhe até aquela árvore e encoste o focinho no tronco. Parecia inútil, mas ele foi. Sentiu a textura da casca, o cheiro da madeira, a vida pulsando ali. Algo pequeno despertou, um fio quase invisível de presença. Os dias seguintes trouxeram tarefas igualmente simples. Beber água com atenção, observar o céu por 5 minutos, respirar fundo 10 vezes, arrumar o lugar onde dormia. Pequenas ações quase insignificantes, mas cada uma era uma semente. Enquanto isso a voz dentro da cabeça de Âmbar continuava falando. Isso é inútil, você nunca vai mudar. Ele começou a perceber que aquela voz não era a realidade, era apenas um pensamento repetido. E pela primeira vez ele questionou. E se eu não precisar acreditar em tudo o que penso? A tartaruga explicou. A mente é como um eco na montanha. Sevak grita sou fraco. O eco devolve fraco. Fraco. Mas se você começa a dizer, estou tentando, o eco responde tentando. Tentando. Mas eu não me sinto forte, disse Âmbar. Não precisa se sentir, precisa praticar. Então ele começou algo novo. Toda vez que a mente dizia você não consegue, ele respondia. Hoje, só por hoje, eu vou tentar. Não era uma batalha épica. Era um sussurro contra outro sussurro. Mas era constante. Havia manhãs terríveis, dias em que o vazio voltava com força. Nesses dias, ele não fazia nada além de respirar. Mas ao invés de se odiar por isso, começou a dizer. Respirar já é alguma coisa. A floresta não mudou de imediato. A vida continuava. Mas dentro dele, pequenos ajustes estavam acontecendo, como raízes crescendo no escuro. Certa tarde, um filhote se perdeu e acabou na clareira de Âmbar, tremendo de medo. Âmbar sentiu o velho impulso de se esconder. Mas em vez disso, disse, eu levo você. Durante o caminho, percebeu que conhecia bem a floresta. Mesmo nos dias cinzentos, ele tinha observado e aprendido. Ele não era inútil. Nunca tinha sido. Depois disso, algo curioso aconteceu. Ele percebeu que ajudar os outros fazia o peso diminuir, porque tirava o foco do próprio sofrimento. Um dia, a tartaruga disse, você percebe que já não fica apenas deitado? Âmbar olhou ao redor. Sua clareira estava mais organizada. Ele caminhava todos os dias. Às vezes até corria. Ainda havia tristeza. Mas já não era um abismo sem fim. Era um vale com saída. O que mudou? Perguntou ele. A tartaruga sorriu. Você aprendeu que grandes montanhas são atravessadas, passo a passo, e que a mente pode ser treinada como se treina o corpo. Com o tempo, Âmbar voltou a uivar para a lua. Não todas as noites, mas em algumas. E percebeu algo importante. A lua nunca tinha deixado de brilhar.
Ele apenas não olhava para cima. Certa manhã, acordou e sentiu o peso novamente. Antigo, conhecido. Mas, ao invés de se desesperar, levantou-se e disse: 10 passos. E deu. Depois, respire. E respirou. Pequenas âncoras. Pequenos rituais. Ele estava aprendendo que disciplina gentil era mais poderosa que autocrítica cruel. Aos poucos, ele se tornou um lobo diferente. Não o mais rápido, nem o mais forte, mas o mais atento. Quando via outro lobo quieto demais, aproximava-se. Vamos dar 10 passos comigo? Alguns aceitavam, outros não. Mas ele sabia que só podia oferecer companhia. A floresta começou a mudar aos seus olhos. O verde parecia mais vivo. Os sons mais claros. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque ele estava presente. Certo dia, a tartaruga anunciou que seguiria a viagem. Você não precisa mais de mim, disse ela. Âmbar sentiu medo. E se eu voltar para aquele lugar escuro? Então você começa de novo. 10 passos. Uma respiração, um gesto simples. Lembre-se, a mente é uma ferramenta. Se você não a treina, ela treina você. Anos se passaram. Âmbar tornou-se conhecido não como o lobo triste, mas como o lobo que escutava. Ele ensinava aos jovens que não é vergonha sentir-se perdido, que pensamentos não são ordens, que pequenas ações constroem grandes mudanças, e que pedir ajuda é coragem. Ele contava sua história, falando sobre o lobo que acreditava ser quebrado, sobre a clareira escura e sobre os 10 passos, e sempre terminava com a mesma frase: a floresta continua vasta, e às vezes assustadora, mas você carrega dentro de si a capacidade de escolher o próximo passo. A verdade é que Âmbar nunca se tornou um lobo sem sombras, mas aprendeu que sombras existem porque há luz. Ele aprendeu que controlar a mente não significa eliminar pensamentos ruins, mas escolher quais alimentar. E aprendeu que você pode sempre ajustar a direção das próprias patas. E assim, a história do lobo que saiu da clareira espalhou-se pela floresta. Não como um milagre, mas como um lembrete simples e poderoso. A superação não é um salto, é uma soma de passos pequenos. A cura não começa com grandes feitos. Começa arrumando o próprio ninho, respirando com atenção e movendo o corpo mesmo quando a mente resiste. Se você, que escuta esta história, sentir que está em sua própria clareira escura, lembre-se de Âmbar. Não tente correr a floresta inteira hoje. Dê 10 passos depois, mais 10 amanhã. Observe uma árvore, beba água com atenção. Fale consigo mesmo, como falaria com um filhote perdido. E mesmo que a névoa não desapareça de imediato, saiba, cada pequeno gesto é uma semente. E florestas inteiras começam assim. Se precisar de apoio, saiba que existem profissionais prontos para ajudar. Você não está sozinho. Obrigado por ouvir. Se essa história te tocou, compartilhe e siga nosso canal para mais conteúdo como este.